Em 28 de novembro de 2021, o sargento David Carmichael estava à frente de uma missão angustiante no Parque Kensal Green, localizado nas proximidades do centro de Hamilton, em South Lanarkshire, na Escócia. Seu objetivo era localizar Amber Gibson, uma jovem de apenas 16 anos que havia desaparecido misteriosamente. A operação de busca, que já se arrastava por horas, parecia sem esperança. Porém, uma descoberta inesperada e perturbadora mudaria o rumo da investigação. Enquanto caminhava pela área, o sargento Carmichael não encontrou apenas uma simples bolsa plástica próxima a uma fogueira apagada. Enquanto caminhava, algo chamou mais a atenção. No meio da vegetação densa, ele notou um vulto que parecia estar oculto entre os galhos. Movido pela tensão crescente, o sargento se aproximou, afastando cuidadosamente a folhagem, e foi aí que a verdade sombria se revelou diante de seus olhos. O que estava oculto era o corpo jovem de uma mulher já sem vida. Ela estava ali, deitada no chão, com as roupas íntimas rasgadas e sinais evidentes de uma brutalidade indescritível. O impacto da cena foi avassalador. A jovem não só havia sofrido um grave traumatismo craniano, mas também exibia as múltiplas lesões pelo corpo, indicando um ataque violento. O sargento Carmichael, em choque, imediatamente acionou reforços para a área. A polícia chegou rapidamente ao local e, enquanto realizavam a varredura ao redor, encontraram itens adicionais. Uma calça jogger e uma camiseta, ambas manchadas de sangue, estavam jogadas nas proximidades. Aquelas peças de roupas seriam cruciais para o entendimento dos acontecimentos que levaram à morte daquela garota. Não demorou muito para que a identidade da jovem fosse confirmada. Era de fato Amber Gibson. No entanto, uma questão persistia e atormentava a todos os envolvidos no caso. Quem teria sido a última pessoa a ver Amber com vida? A busca por essa resposta se tornaria o foco da investigação, e com ela surgiriam revelações que alterariam para sempre a história de Amber e de sua família. Amber Gibson nasceu no dia 1º de janeiro de 2005, em Lanarkshire, na Escócia. Desde o momento de seu nascimento, a vida de Amber foi marcada por uma série de desafios e turbulências familiares. Seus pais, Peter Gibson e Mary Adams, haviam se conhecido pela internet, e o relacionamento deles desde o início foi repleto de conflitos e desentendimentos. Peter, em especial, era conhecido por sua agressividade, que tornava o ambiente familiar cada vez mais caótico e inseguro. Antes do nascimento de Amber, o casal já havia tido um filho, Connor Gibson, nascido em 2003. Contudo, a família não teve muito tempo para desenvolver laços afetivos duradouros. Em agosto de 2007, um grave episódio de violência doméstica abalou ainda mais a estrutura familiar. Durante essa violência, Peter agrediu Mary com socos e chutes no rosto, resultando em uma cena de violência brutal. Como consequência desse incidente, Amber e Connor, que na época tinham 3 e 5 anos respectivamente, foram retirados de sua casa e colocados no sistema de acolhimento, uma medida necessária para proteger as crianças de um ambiente cada vez mais perigoso. Ainda em 2007, o casal Greg e Carol Niven, que estavam registrados no sistema de acolhimento, recebeu Amber e Connor em sua casa, localizada em Lanark, uma localidade do condado de South Lanarkshire. Quando chegaram a esse novo lar, Connor, em um momento de alívio, expressou palavras que marcariam para sempre a memória de seus novos pais adotivos. Já estamos a salvo. Embora essa sensação de segurança tenha sido inicialmente vista como uma bênção, um relatório psicológico logo revelou que Amber e Connor carregavam profundas cicatrizes emocionais resultantes dos traumas vividos com seus pais biológicos. Essas marcas psicológicas começaram a manifestar suas consequências, afetando a vida das crianças. Connor, por exemplo, passou a demonstrar um comportamento agressivo e imprevisível. Seu comportamento errático fez com que Greg e Carol tomassem cuidados extras, evitando deixá-lo sozinho com Amber.
Em 2011, assistentes sociais chegaram a determinar que os dois irmãos não deveriam viver sob o mesmo teto devido ao risco representado pelo comportamento de Connor. Foi sugerido que ele fosse transferido para um outro lar adotivo, mas essa recomendação não foi seguida e os irmãos permaneceram juntos. Ao longo dos anos, Greg e Carol conseguiram obter a guarda permanente de Amber e Connor, mas as dificuldades em lidar com o comportamento de Connor não desapareceram. Como medida para tentar controlar essa situação, os irmãos foram matriculados em escolas diferentes, buscando uma adaptação que pudesse ajudar no desenvolvimento de ambos. Amber foi matriculada na Academia Moorhouse, localizada a cerca de 40 quilômetros de sua casa em West Lothian, enquanto Connor frequentava uma escola secundária especializada em alunos com dificuldades socioemocionais e comportamentais. Apesar do suporte especializado oferecido por essas instituições, o comportamento de Connor continuava sendo problemático. Ele era frequentemente descrito por seus colegas como um jovem solitário, com episódios intensos de raiva. Havia rumores perturbadores de que ele teria feito ameaças de matar outros estudantes e de que teria dito a uma colega grávida que arrancaria o bebê de sua barriga. Esses episódios reforçaram a percepção de que o problema comportamental de Connor era sério e continuava a afetar sua vida e a de quem estivesse ao seu redor. Por outro lado, Amber tinha uma personalidade completamente diferente. Ela era descrita como uma jovem generosa, atenciosa, carinhosa e solidária. Seu gosto por cantar e se expressar artisticamente destacava de maneira positiva entre os colegas e professores. Amber parecia carregar dentro de si uma sensibilidade que a tornava única, contrastando com os conflitos ao seu redor. No entanto, apesar de sua natureza gentil e afetuosa, sua vida também foi marcada por dificuldades inesperadas. Em 2019, aos 14 anos, o acordo de acolhimento que a mantinha sob a guarda de Greg e Carol foi rompido, forçando Amber a se mudar para diferentes lares de acolhimento. Essa mudança não foi apenas uma reviravolta na vida da jovem, mas também uma consequência do turbilhão familiar que a seguia desde os primeiros anos de sua vida. Em junho de 2021, Amber, então com 16 anos, acordou em um lugar que parecia completamente desconhecido para ela. O ambiente ao seu redor era confuso e, ao tentar entender o que estava acontecendo, percebeu que suas calças haviam sido removidas. Elas estavam jogadas ao lado dela, sobre o lençol, como se estivessem abandonadas. Ao seu lado, um jovem que aparentava ter cerca de 20 anos dormia nu, sem se mexer. O cenário era estranho e desconcertante, e Amber sentiu uma onda de confusão tomar conta de seu corpo. Ao acordar, o jovem ao seu lado vestiu rapidamente um conjunto esportivo vermelho. Amber, por sua vez, sem saber muito bem o que estava acontecendo, discretamente vestiu suas calças sob o lençol, tentando se esconder da situação constrangedora. Sentindo-se desconfortável e ainda atordoada, ela rapidamente deixou o local sem trocar palavras com o rapaz. A caminho de seu lar adotivo em Blantyre, Amber não conseguia deixar de se questionar sobre como havia chegado naquele lugar. Sua mente estava um turbilhão, sem lembranças claras da noite anterior, exceto pelos fragmentos do encontro com o rapaz e outras duas pessoas. Mais tarde, ao chegar ao lar adotivo, Amber foi abordada por seus colegas, que lhe mostraram um vídeo de um usuário de uma rede social acusado de abuso sexual. A lembrança da manhã em que acordou ao lado de um estranho, sem saber como ou por que estava ali, fez com que Amber começasse a entender a gravidade do que havia acontecido. Foi nesse momento que, pela primeira vez, ela se deu conta de que algo estava muito errado. O choque de perceber o que havia acontecido a levou a tomar uma decisão difícil, mas necessária: contar a verdade aos responsáveis pelo lar. A polícia foi rapidamente acionada após Amber relatar o ocorrido. Com a voz trêmula e a mente cheia de incertezas, ela descreveu como havia acordado ao lado de um homem desconhecido, sem memória de qualquer tipo de interação íntima ou de algo que pudesse justificar a situação desconfortável em que se encontrava. Um policial, na tentativa de ajudar Amber a identificar o agressor, apresentou-lhe um conjunto de fotografias. Após olhar atentamente, Amber reconheceu um dos rostos: Jamie Stars, um jovem de 20 anos. Ela soubera então que Jamie estava em liberdade condicional por um ataque semelhante ocorrido no mês anterior e que, apesar do ocorrido, o julgamento do caso ainda estava pendente.
As informações sobre o agressor foram levadas em consideração pela polícia, mas o desfecho do caso estava longe de ser resolvido. Enquanto isso, em novembro de 2021, Amber morava no lar infantil Hill House. O ambiente, embora seguro, não era o que ela desejava. Sentia-se muitas vezes isolada e sem um lugar ao qual realmente pertencesse. Connor, seu irmão mais velho, vivia em um albergue para sem-tetos chamado Blue Triangle. O dia 26 de novembro chegou e Connor fez uma ligação para Amber, convidando-a para um encontro. Amber, ansiosa para passar um tempo com o irmão, aceitou o convite sem hesitar, apesar das preocupações da administradora do Hill House. Ela conhecia Connor e temia pelo comportamento instável dele, mas Amber estava determinada a ver seu irmão. O desejo de contato familiar era mais forte do que qualquer receio. Naquela noite, Amber encontrou-se com Connor no centro de Hamilton. A empolgação de ver o irmão fez com que Amber tirasse uma foto ao seu lado, registrando o momento em que se reencontraram. Com a imagem registrada, ela enviou para seus amigos em uma rede social, compartilhando a felicidade daquele momento com seus contatos. Era um gesto simples, mas que logo se tornaria uma lembrança amarga. Mais tarde, no entanto, uma ligação preocupante foi recebida em Hill House. Connor, visivelmente agitado, informou que houve uma discussão entre ele e Amber, seguida pelo subsequente desaparecimento dela. A notícia deixou todos alarmados. A equipe do lar confirmou que Amber não havia retornado e a angústia tomou conta de todos os envolvidos. A busca por Amber, agora desaparecida, começou com a equipe do Hill House e a polícia, tentando entender o que realmente havia acontecido e onde ela poderia estar. Na manhã seguinte ao desaparecimento de Amber, o sargento Scott Anderson entrou em contato com Connor, questionando-o sobre o que poderia ter acontecido na noite anterior. Durante o interrogatório telefônico, Connor alegou ter se encontrado com Amber por volta das 21h30 de sexta-feira e disse que juntos caminharam pela região de Hamilton por cerca de 1 hora. Segundo ele, durante o passeio, discutiram sobre os pais adotivos de Amber, o que teria causado um desentendimento. Connor afirmou então que decidiu ir embora, deixando Amber sozinha e chorando. Quando questionado sobre o local exato onde a discussão aconteceu, Connor, após hesitar, respondeu de uma forma vaga, dizendo que não se lembrava e que não conhecia bem a área. Essa resposta evasiva, que parecia não ter clareza, despertou imediatamente desconfianças nas autoridades. Com base nesse relato, as buscas por Amber se intensificaram e o foco passou a ser a área ao redor de Hamilton. As buscas culminaram em uma descoberta aterradora feita pelo sargento Carmichael no Parque Cadzow Glen. Enquanto as equipes de resgate vasculhavam o parque em busca de pistas, mais evidências começaram a surgir, reforçando as suspeitas. Entre os itens encontrados estavam uma calça jogger e uma camiseta manchados de sangue, um sutiã, um batom e um celular Samsung quebrado em 3 pedaços. A cena estava repleta de indícios que, pouco a pouco, revelavam a brutalidade da situação. O corpo encontrado foi imediatamente encaminhado para a autópsia e a identidade de Amber Gibson foi confirmada. A causa da morte foi determinada como asfixia, uma informação que gerou mais angústia à família e aos amigos de Amber. Apenas 2 dias haviam se passado desde seu desaparecimento e a dor da perda era imensurável. Connor, que havia se mostrado tão envolvido emocionalmente, fez publicações nas redes sociais, tentando expressar sua tristeza pela morte da irmã. Voe alto, Amber, pelo resto dos tempos. Todos sentiremos sua falta, especialmente eu. Te amo, pirralha ruiva. Adeus por enquanto. Escreveu ele em uma das postagens. Em outra, pediu à comunidade que acendesse velas em memória de Amber, buscando de alguma forma homenageá-la. No entanto, as autoridades, embora vissem as mensagens de lamento, não podiam ignorar as contradições em seu relato e o comportamento estranho que ele vinha apresentando. Enquanto o clima de tristeza pairava sobre os amigos de Amber, a polícia continuava com a análise das câmeras de segurança de Hamilton, buscando esclarecer as inconsistências no que Connor havia contado. As imagens obtidas começaram a revelar uma versão bem diferente da que ele havia dado. As gravações mostraram Amber e Connor caminhando juntos por volta das 22 horas na Church Street, virando na Cadzow Street e entrando no Parque Cadzow Glen. 1 hora e meia depois, no entanto,
Connor apareceu novamente nas imagens, mas agora sozinho, com roupas desalinhadas e manchadas de barro. Ele seguia em direção ao albergue Blue Triangle, onde chegou pouco antes da meia-noite. Outro detalhe chamou a atenção das autoridades. Uma câmera flagrou Connor indo até as lixeiras do lado de fora do prédio do albergue, carregando um balde de plástico. As imagens das câmeras de segurança levantaram sérias suspeitas sobre o envolvimento de Connor no desaparecimento de Amber. Questionado sobre sua aparência suja e as manchas de barro, Connor alegou que havia caído em uma vala enquanto voltava para o albergue. Quando pressionado sobre o local exato da queda, ele indicou um ponto atrás do campo de futebol local, mas se recusou a dar mais detalhes sobre a situação. Além disso, ao ser questionado sobre o motivo de estar na área, Connor afirmou que estava fugindo da casa de um amigo em White Hill, mas se recusou a revelar o nome e o endereço do suposto amigo, dizendo que não queria envolvê-lo na situação. As autoridades estavam cada vez mais convencidas de que Connor estava escondendo algo. O comportamento evasivo e as contradições em seu relato só aumentaram as desconfianças. A jaqueta que Connor usava no dia do desaparecimento foi apreendida e enviada para análise forense. Os resultados foram alarmantes. A jaqueta continha vestígios de sangue de Amber. Além disso, análises nas roupas de Amber também revelaram DNA de Connor. As provas estavam se acumulando de forma irrefutável. Diante dessas evidências, Connor foi formalmente detido como principal suspeito do assassinato de sua irmã. No entanto, à medida que as investigações avançavam, os detetives descobriram que havia mais por trás dessa história macabra e que outro crime brutal contra Amber estava prestes a ser revelado. A análise do corpo de Amber revelou a presença de um segundo perfil genético em 39 áreas diferentes, incluindo regiões íntimas. Isso indicava que um ataque sexual contra Amber havia ocorrido após sua morte. Esse novo detalhe aprofundou ainda mais o mistério e a dor do caso, deixando claro que Amber havia sido vítima de uma violência ainda mais devastadora. A comparação do DNA encontrado com o banco de dados de criminosos levou à identificação de Steven Corrigan, um homem sem qualquer vínculo com Amber ou seu irmão Connor. Corrigan foi prontamente localizado e preso. Durante o interrogatório, ele alegou que não havia tido contato com Connor durante o período em que Amber estava desaparecida. No entanto, ele admitiu ter conversado com Connor por telefone no dia em que o corpo de Amber foi encontrado. Foi durante essa conversa que Connor teria mencionado uma briga com a irmã. A essa altura, a versão apresentada por Connor já começava a perder credibilidade e os investigadores passaram a olhar para ele com mais desconfiança. Com o andamento da investigação, enquanto aguardavam o julgamento de Connor, as autoridades concentraram-se no caso de Jamie Starrs, o primeiro agressor de Amber. O julgamento de Jamie teve início em 2023. A detetive Rose Macaulay foi a responsável por apresentar ao júri o depoimento de Amber sobre a agressão sofrida em junho de 2021. Ela relatou em detalhes como Jamie a havia atacado enquanto ela estava inconsciente em uma propriedade em Boutwell. A gravidade do relato foi marcante e Amber se tornou uma figura central na busca por justiça. Jamie, como já foi mencionado, estava em liberdade condicional por uma acusação similar, o que tornou a situação ainda mais alarmante. Uma outra vítima também depôs em tribunal, compartilhando sua experiência de abuso que ocorreu enquanto ela estava embriagada e, portanto, incapaz de consentir. Além disso, uma amiga da vítima, que preferiu permanecer anônima, também testemunhou, revelando como Jamie havia tentado obstruir a justiça. Ele enviou mensagens ameaçadoras pelo Facebook, tentando forçar a amiga da vítima a retirar a denúncia. A defesa de Jamie, representada pelo advogado Michael Casey, tentou sensibilizar o júri, apelando para a difícil infância do réu. A defesa argumentou que Jamie teve uma vida marcada pela separação dos pais quando tinha 3 anos, traumas e problemas com vícios desde os 9 anos de idade. Um relatório psicológico apresentado pela defesa apontava imaturidade cognitiva e emocional no réu, além de uma vulnerabilidade a influências negativas e um estilo de vida caótico. O advogado pediu que a sentença fosse mais branda, com base nas diretrizes escocesas para menores de 25 anos, que prevêem penas mais leves devido à imaturidade emocional e ao maior potencial de reabilitação.
Em 8 de agosto de 2023, o juiz Thomas Welsh proferiu a sentença. Reconhecendo a idade e os problemas de Jamie Starrs, o juiz não deixou de levar em consideração a gravidade dos crimes cometidos contra Amber e a outra vítima, impondo uma pena de 10 anos e meio de prisão. Além disso, Jamie foi incluído no registro de agressores sexuais, com um período de vigilância que se estenderá por tempo indeterminado. Ele também deverá ser supervisionado por 2 anos após sua liberdade. A detetive Lauren Wilson, da Unidade de Investigação de Abusos em Lanarkshire, destacou a importância crucial do depoimento de Amber para garantir a condenação de Jamie Starrs. Este julgamento representava a primeira parcela de justiça para Amber e seus entes queridos, que finalmente viam um criminoso sendo responsabilizado por seus atos. Em 6 de julho de 2023, teve início o aguardado julgamento de Conor Gibson no Tribunal Superior de Glasgow. Conor, que havia sido acusado de assassinar sua irmã Amber, negou qualquer envolvimento no crime, apesar das provas contundentes de DNA que o ligavam diretamente ao assassinato. A acusação, então, reconstruiu meticulosamente os eventos que ocorreram na noite de 26 de novembro de 2021, apresentando uma narrativa horrível. Eles alegaram que Conor, aproveitando-se da confiança de Amber, a atraiu para uma área isolada de mata em South Lanarkshire. Ali, ele a atacou fisicamente, despojando-a de suas roupas, desferindo golpes violentos em sua cabeça e corpo, o que resultou em um nariz quebrado e um traumatismo craniano. Depois de abusar sexualmente de sua irmã, finalmente ele a estrangulou até a morte. Para encobrir seu crime, Conor descartou as roupas da irmã e em seguida fez uma ligação para Hill House, o lar adotivo de Amber, fingindo estar preocupado com o desaparecimento dela. Durante a investigação, foram encontrados no celular de Conor mensagens de texto alarmantes. Em uma conversa com um grupo de amigos em um chat, ele pediu ajuda sem especificar o motivo e logo depois informou que havia resolvido o problema. Conor ainda enviou uma mensagem para Amber na madrugada seguinte ao crime, perguntando se ela estava bem, embora soubesse que ela já estava morta. As buscas feitas na internet também revelaram que ele havia tentado apagar seu histórico de navegação, o que reforçou ainda mais as suspeitas sobre sua culpa. Toda a evidência reunida apontava Conor como o único responsável pela morte de Amber. O juiz Lord Mulholland, ao descrever o assassinato, não hesitou em classificar o ato como atroz e, de maneira enfática, advertiu Conor sobre as severas consequências de seus atos. A equipe de defesa, liderada pelo advogado Tony Graham, tentou apelar para a compaixão, ressaltando o histórico de abuso emocional que Conor teria sofrido por parte de seu pai biológico Peter Gibson. Documentos apresentados em tribunal mostraram que Peter havia sido condenado por abusar de 2 crianças e uma mulher entre 2001 e 2008. A defesa buscou, sem justificar o comportamento de Conor, sugerir que o histórico familiar conturbado e as experiências de abuso poderiam ter contribuído para o comportamento brutal de Conor, especialmente ao cometer um crime tão terrível contra a própria irmã. Durante as audiências subsequentes, Safa Baxter, representante dos serviços sociais em South Lanarkshire, classificou o caso como desesperadamente triste e angustiante. Ela se comprometeu a revisar o histórico de Amber para avaliar se sua morte poderia ter sido evitada de alguma maneira. Em 4 de setembro de 2023, Conor Gibson foi finalmente condenado à prisão perpétua, com pena mínima de 22 anos, antes de poder solicitar a liberdade condicional. No mesmo dia, outro julgamento teve início, o de Stephen Corrigan. Stephen, que estava sendo acusado de envolvimento no assassinato, alegou que passou a noite do crime na casa de seu pai, William Corrigan, onde estava jogando videogame. William, seu pai de 79 anos, testemunhou em defesa do filho, afirmando que Stephen havia se machucado em uma queda no gelo no dia 23 de novembro de 2021 e estava se recuperando em casa. Ele confirmou ainda ter levado Stephen ao hospital para receber a 3ª dose da vacina contra a Covid e que seu filho ficou acordado até tarde jogando videogame. Stephen admitiu, no entanto, que havia saído de casa por algumas horas no dia seguinte para ir a uma casa de apostas, momento em que Stephen não estava em sua residência. A defesa de Corrigan, portanto, baseou-se em um álibi frágil, tentando dar a impressão de que Stephen não estava presente no local do crime.
A acusação, por sua vez, apresentou um relatório técnico que apontava que o celular de Steven esteve conectado durante a maior parte do fim de semana de 26 de novembro de 2021 a uma rede Wi-Fi identificada como DogKit, associada ao endereço de William Corrigan. No entanto, houve um período do sábado, 27 de novembro, em que o celular de Steven se conectou a uma rede Wi-Fi móvel, dificultando a localização exata de seu paradeiro. A acusação argumentou que este foi o intervalo em que Steven cometeu o crime. O juiz, ao analisar as evidências, concluiu que Steven Corrigan, ao encontrar o corpo de Amber, não acionou as autoridades, mas em vez disso, abusou sexualmente da vítima e ocultou os restos mortais. Ele foi ainda acusado de obstruir a investigação policial e destruir provas forenses cruciais. Em julgamento, Steven Corrigan foi condenado a 9 anos de prisão por agressão sexual e obstrução da justiça. O que mais chocou a todos foi a falta de qualquer demonstração de emoção por parte de ambos os condenados quando foram levados algemados para as suas celas, uma reação fria diante de crimes tão cruéis. Após o veredito, os pais adotivos de Amber e Conor divulgaram um comunicado emocionante, lamentando a perda trágica de sua filha e expressando a profunda dor de saber que Amber estava enterrada em um cemitério, enquanto seu filho adotivo Conor estava na prisão. Em um gesto de desabafo, eles criticaram duramente o sistema de adoção, afirmando que ambos os jovens foram negligenciados ao longo de suas vidas, o que, segundo eles, contribuiu para os trágicos eventos que se seguiram. O comunicado dos pais adotivos expôs a tristeza e a revolta ao perceberem que o sistema que deveria ter protegido Amber e Conor falhou. Ambos sentiram que se a criança tivesse sido cuidada de maneira diferente, talvez as coisas tivessem tomado outros rumos. Eles acreditavam que o acompanhamento social poderia ter sido mais eficiente, evitando os traumas que marcaram a vida dos dois. Além disso, um membro da família biológica, que preferiu permanecer anônimo, fez declarações contundentes à imprensa, revelando que os avós maternos de Amber e Conor haviam tentado obter a guarda das crianças em diversas ocasiões. Contudo, seus esforços foram frustrados pelos assistentes sociais de South Lanarkshire, que impediram a mudança da guarda. O parente, indignado, declarou à mídia: "Se tivessem crescido conosco, talvez as coisas tivessem sido diferentes. O Departamento de Assistência Social tem sangue nas mãos." Essas palavras, carregadas de dor e acusação, refletiam a revolta e o sentimento de impotência que a família biológica sentia diante do destino trágico das crianças. Mary Glasgow, diretora executiva da organização Children First, também se manifestou sobre o caso, chamando-o de uma terrível tragédia. Ela destacou a complexidade do caso de Amber, que expôs as falhas no sistema de proteção à criança e a grave negligência por parte das autoridades responsáveis. Mary reconheceu que, apesar dos esforços de muitos assistentes sociais, a falta de recursos e apoio adequados tornou impossível garantir a segurança de Amber. O empenho dos assistentes sociais nem sempre é suficiente para proteger as crianças, afirmou Mary, acrescentando que o sistema, por mais que tentasse funcionar, estava aquém das necessidades reais daquelas crianças. O caso de Amber Gibson, como um todo, serviu como um alerta doloroso para as falhas sistemáticas no cuidado infantil e para as complexas questões envolvendo traumas familiares. A tragédia não deixou apenas dor e perda, mas uma série de perguntas sem respostas. Como é possível que o sistema de adoção tenha falhado tão gravemente? Quais são as mudanças necessárias para garantir que outras crianças não enfrentem o mesmo destino devastador? O caso de Amber e Conor se tornou um símbolo das imperfeições do sistema, além de um lembrete da necessidade urgente de reformas profundas no tratamento de crianças em situação de risco. Essa história trágica sublinha a importância de revisões imediatas e eficazes no sistema de assistência social, para que no futuro, crianças em situações semelhantes possam ser protegidas de forma real e eficaz. As respostas precisam vir rapidamente, e a reflexão sobre as mudanças necessárias se torna cada vez mais urgente para evitar que outras histórias de dor, como a de Amber e Conor, se repitam. Se você se chocou com essa história, inscreva-se no canal para acompanhar mais conteúdos como este. Não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e ajudar a dar voz a quem não pode mais falar. Sua interação nos comentários é fundamental para que possamos continuar produzindo investigações como esta.
Muito obrigado por assistir até aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.